se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, o nosso Rei, dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As bocas se abrem, as mãos se levantam, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, meu Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Teu reino é sempre eterno, Senhor, firmado em misericórdia, justiça, fidelidade, amor. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero.
privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, Senhor. De podermos estar diante da Tua presença, junto com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Nós encontramos a presença do Senhor, amém? O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia? Um só dia nos teus átrios, ali mais que 1000. Pois em tua presença, plenitude de alegria. Uma coisa
tua presença, Pai. Aleluia. Porque não há lugar melhor, Senhor. Porque não há lugar melhor do que a tua presença, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar diante de Ti. Muito obrigado porque o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso ao Teu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estávamos longe e o Senhor nos atraiu ao Senhor. Podemos entrar com confiança ao trono da graça e Te adorar. Santo, santo é o Senhor, Pai. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra Te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. Nossa vida é para Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra Te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor, meu Deus. Declara o Senhor, meu Senhor. Não temos outro Deus a não ser a Ti, Senhor. Não temos outro bem a não ser a Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que temos e somos, Senhor, se tornam perdas diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante da Tua soberania, Senhor. Não há outro como o Senhor. Pra Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. Pra Teu louvor, Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida. Diga isso mais uma vez para Ele. Senhor, a minha vida é para Teu louvor. Eu me consagro a Ti, ao Senhor. Eu me consagro a Ti nesta hora. Consagre ao Senhor a sua vida. Glorifique a Ele. A nossa vida é para isso. Nós nascemos para glorificar o Senhor. Você foi chamado, você foi tirado do império das trevas. E o Senhor te trouxe para a luz.
para você glorificar o nome do Senhor. Aleluia, não há nada melhor, não há nada melhor do que a presença do Senhor. Se você ainda entrou aqui pela primeira vez e não sentiu a presença do Senhor, não há nada mais gostoso de que saber que um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, está no meio de nós, está dentro de nós. Ele é fiel, santo é o teu nome, Rei dos reis, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Rei dos reis. Toma o teu lugar, Senhor, em cada vida nessa noite. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja o mover do Senhor em cada um. Oh, Espírito Santo de Deus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, vem, toma o teu lugar, Senhor. Aleluia, Jesus. Essa verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos Toma, Senhor, o teu lugar na minha vida. O Senhor é cavalheiro, o Espírito Santo de Deus, Ele é cavalheiro. Ele só entra quando você abre. Ele está batendo a porta. Se você abrir, você vai cear com Ele, Ele com você. Mas Ele não invade o coração de ninguém. Ele bate a sua porta. Está ansioso para te revelar muitas coisas, para te mostrar muitas coisas, para que você entenda muitas coisas. Mas Ele só vai fazer isso se você abrir o seu coração. Então diga para Ele: vem e toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
Graças a Deus, aleluias. Deus é bom, irmãos. Nesse momento nós teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Segure na sua mão a sua oferta e apresente ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que tudo que fizermos a Deus, Deus quer que façamos de forma espontânea. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E a gente só faz com alegria quando nós fazemos com espontaneidade, com liberdade. E a palavra de Deus também nos ensina que tudo tem que ser feito com fé. Você precisa entender e crer que o que você está fazendo ao Senhor e não aos homens. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida. Meu Deus, o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu o ar que respiramos, a força, a inteligência, a capacidade. O Senhor, Deus, que tem nos sustentado, tem aberto portas, tem suprido as nossas necessidades. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, honrar ao Senhor com toda a nossa vida. Pai de amor, e agora queremos trazer diante de Ti, no Teu altar, ó Senhor, com alegria, com espontaneidade e fé, nossos dízimos e ofertas. Senhor, aceita no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor, e abençoa o Teu povo, ó Deus, multiplicando 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta, o seu dízimo, com alegria no altar do Senhor. Me tens tomado em Teus braços e me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que tens feito a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Para dar-te graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.
daremos ao Senhor? Dizemos como o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem concedido às nossas vidas? E o maior deles, Ele nos salvou, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, abriu os nossos olhos. Somos livres no Senhor. Somos livres. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele pensava na minha vida, Ele pensava na sua vida. Santo, santo é o Senhor. Que daremos a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem concedido a nós, Pai. Nas lutas o Senhor tem estado conosco, Senhor, nas alegrias o Senhor tem estado conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias, Senhor, não há um dia, não há uma hora, não há um momento sequer que o Senhor não está conosco, Pai. Nas nossas dores, nas nossas tristezas, no nosso choro, o Senhor está conosco. Na nossa alegria, o Senhor vibra conosco também. Tu és maravilhoso, Senhor. Que daremos a Ti, Senhor, por todos os benefícios, por todos os livramentos, Senhor, aqueles que vemos e aqueles que nem vemos, Pai. Mas o Senhor tem sido conosco, tem nos livrado, por todo o cuidado do Senhor, por todo o amor que o Senhor tem demonstrado a nós. Nós Te somos gratos, Senhor. Nós Te somos gratos. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Te damos graças, Senhor. Santo, santo és, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor, grande é a Tua fidelidade, grande é o Teu amor. Tu és santo, Senhor. Não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos Quero te senhores. convidar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você tem dado graças a Deus pela vida. Quando nós paramos, irmãos, para refletir na grandeza de Deus, no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por nós, dentro do nosso coração explode de alegria ao pensar no Senhor e ao ver o que Ele fez por nossas vidas. Nós não merecemos, nós somos indignos, mas a Bíblia nos ensina que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e o amor que temos por Ele é fruto do Espírito dEle em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? E o próprio Paulo diz que ele se considerava o pior dos pecadores. Muitas vezes nós achamos que somos piores que os outros, ou que somos melhores que os outros. E a Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós além da medida, além daquilo que deve ser. E o que somos? Pecadores, comprados, lavados no sangue de Jesus. O Senhor nos fez dignos de estar diante de Deus. As nossas obras que fazemos no Senhor, elas têm recompensa. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos que nesse momento queremos meditar na Tua palavra.
que o teu Espírito Santo traga uma palavra de consolo, de exortação, de edificação para as nossas vidas. Toma os teus servos que aqui estão, os que estão em casa ouvindo a tua palavra, que ali o teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar o coração deles, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós somos pessoas de fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todos nós estamos reunidos aqui por causa da fé. Fomos atraídos a Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor fala assim: olha, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Jesus nos atraiu a Ele, e hoje nós estamos nele. Amém, meus irmãos? Nós estamos em Jesus. Nós somos de Jesus. Queria que os irmãos abrissem mais uma vez a palavra de Deus em Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. Esther 6, a partir do verso 1. Todos acharam? Esther, capítulo 6, a partir do verso 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que eu entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei costuma vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores dos senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe de cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou as vestes, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos,
tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram de levar Amã ao banquete que Ester preparara. Amém. Para sentar. Irmãos, o livro de Ester é um livro cheio de simbologias. Quando nós pegamos o livro e nós vamos ver, desde a figura do rei Assuero, a rainha Vasti, Amã, Mordecai, a festa dos judeus que se fizeram, que foi feita, né, a festa de Purim. Toda esta festa, tudo o que está nesse livro, tem uma analogia muito grande. O livro de Ester, embora não fale o nome de Deus, ele está repleto das ações de Deus. Nós não conseguimos, como leitores da Bíblia, ler o livro de Ester sem enxergar estes sinais que se apontam nesse livro. E nós estamos diante, aqui no capítulo 6, apenas uma parte dele. Se nós pegarmos todos os capítulos, em todos os capítulos há uma mensagem para cada um de nós. E nesse capítulo 6, meus irmãos, se os irmãos conhecem a história do livro de Ester, sabe que Amã, que era da descendência, né, dos amalequitas, do povo que era inimigo dos judeus, o povo que Deus havia dito que haveria guerra constante do Senhor contra Amaleque. E esse Amã, ele propôs no coração destruir todos os judeus. E naquele momento, ele se dispôs a ir até o rei, pedir ao rei que ele lhe concedesse o direito de enforcar Mordecai, porque ele não estava lhe prestando honra. Só que Mordecai, ele já tinha feito um favor ao rei. Ele denunciou 2 oficiais do rei que planejavam matá-lo. E isso foi escrito como memorial e foi guardado. E a Bíblia diz que no outro dia, estava no propósito, no coração de Amã, acabar com Mordecai. Mas naquela mesma noite, Deus tirou o sono do rei. Deus fez com que o rei pegasse o livro das crônicas, o que estava escrito. Deus permitiu, não foi sorte, não foi acaso, mas Deus conduziu o rei a ler o trecho, dentre tantas coisas que estavam escritas naquele livro, estava escrito das ações de Mordecai, das boas ações dele para com o rei. E a Bíblia diz que o rei se dispôs a honrar Mordecai, ou galardoá-lo. Irmãos, nós temos aqui algumas lições nesse capítulo. E a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, a Bíblia diz assim: aquele que te guarda não dorme nem cochila. O inimigo, às vezes, ele planeja nos destruir. Ele planeja destruir os servos de Deus. Mas quando nós estamos em
uma comunhão constante com o Senhor, Deus dá-nos o livramento. Deus providencia o escape, meus irmãos. Isso aqui eu não estou inventando, isso é verdade. Aquilo que acontece comigo, aquilo que acontece com a sua vida, a você que está me ouvindo em casa, você que é servo de Deus, passa primeiro pela permissão de Deus. O inimigo às vezes ele planeja. Muitas vezes eu já tive assim, às vezes sonhos, e via que o inimigo estava armando alguma coisa contra a minha vida. Deus me despertava para levantar e orar e clamar a Ele para que Ele me desse o livramento. Eu já tive algumas situações assim, depois eu pude experimentar, ver a mão de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte: a primeira lição, a primeira coisa que eu vejo aqui, que a Bíblia me ensina, Deus tem cuidado da sua vida. A palavra de Deus diz assim: aquele que te guarda, não cochila, não dorme. Quando nós olhamos, meus irmãos, a história do povo de Deus na Bíblia, o zelo, o cuidado. Quando Deus levou o povo de Israel para o cativeiro, Deus prometeu guardá-los. Deus prometeu protegê-los. Às vezes nós ficamos preocupados com as nossas vidas. Oh Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? Sua vida está nas mãos do Senhor. A pergunta que eu te faço é esse. Estava meditando o versículo que o irmão Zé Pedro mandou para nós essa semana. E aí, lá no Salmo está escrito: tenho posto o Senhor constantemente diante de mim. E aí a gente vai olhar as outras traduções, e tem uma tradução lá que diz assim: eu estou na presença de Deus constantemente. Quer dizer, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante de Deus, quando Deus tem um compromisso com sua vida, Ele te guarda. Mas é importante que você tenha um compromisso com Deus. Ele zela por você. A Bíblia diz assim, meus irmãos: até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. A gente fala assim: oh Deus, mas eu estou ficando careca, está caindo os cabelos e tal. Na matemática de Deus eu não sei como isso funciona, mas Deus é grande, Ele sabe. Irmãos, nós não conseguimos medir a grandeza de Deus, o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Por isso que eu disse no início que somos pessoas de fé. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Eu creio naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu creio na palavra de Deus. Não sou simplista. Eu simplesmente acredito no que está escrito. Se Deus permitir que alguma coisa vier a me acontecer, isso vai glorificá-lo no final. A Bíblia diz que Deus faz descer a chuva sobre bons e maus. Situações adversas podem vir à vida de servos de Deus, mas se isso acontecer, passa primeiro pelo crivo de Deus. Passa primeiro pela permissão do Senhor. Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo te pediu para peneirar com sua vida, mas eu intercedi ao Pai para que a sua fé não fosse destruída. E a Bíblia diz assim que nós não somos provados além do que nós temos condição de suportar. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua capacidade. Às vezes você está dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Você está vendo, você está se limitando, mas Deus te vê lá na frente. Então, meus irmãos, eu vejo a primeira lição aqui. Eu quero dizer para você: talvez você está aqui nessa noite, você está em casa, preocupado com sua vida, preocupado com seu amanhã. Olha aqui o exemplo. O Amã planejava destruir
mas Deus transformou maldição em bênção. O inimigo talvez, lá nos planos dele, isso eu penso assim, todo dia ele planeja algo contra as nossas vidas. A Rosilene falou aqui de livramentos que às vezes nós nem sabemos. Nós não conseguimos refletir nisso. Quantos livramentos que nós recebemos do Senhor, nós não sabemos. Quer você acredite ou não, Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que acreditam na sua palavra. E Ele traz o livramento. E Ele é o seu socorro. Quando nós lemos o livro de Josué, o Senhor fala assim, fala com Josué. Várias vezes o Senhor fala assim, ó, não temas, não temas, não temas. Josué estava para entrar em Canaã, e Deus havia colocado ele como líder. E para ele era um desafio enorme conduzir aquele povo. Ele viu a luta que Moisés passou, os desafios que ele tinha que enfrentar. E Deus dizia para ele assim, olha, não temas, não temas. Eu não sei o que você tem que enfrentar essa semana. Eu não sei os desafios que você tem que enfrentar no decorrer dessa semana. Mas Deus está dizendo para você, não temas. Não temas. Não temas. Creia no Senhor. Acima de Deus, acima de todas as adversidades, acima de todas as dificuldades, o Senhor vela e Ele tem cuidado de você. A segunda coisa, meus irmãos, que esse texto me ensina é que Deus não se esquece. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. O rei, ele faz o tipo aqui de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Rei Assuero, ele dominava até as regiões da Índia, toda aquela região da Ásia. Então, aqui era uma figura de Deus. E a Bíblia diz que o rei olhou nos escritos as ações de Mardoqueu. Aquilo que Mardoqueu havia feito. No livro de Hebreus está escrito assim: o Senhor não é injusto para esquecer das vossas obras, porque servis aos santos e ainda serves. Em 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor diz assim, para nós sermos avantes na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho tem recompensa. Gálatas capítulo 6 diz assim: nós não devemos deixar de semear, porque a seu tempo haveremos de ceifar, se não esmorecermos. Eclesiastes capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. No lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Isso está falando de retribuição. Todos esses textos que eu citei para os irmãos, eles falam de recompensa, de retribuição. A Bíblia diz, aquilo que um homem plantar, isso ele terá. Diante de Deus, meus irmãos, tudo aquilo que fazemos às pessoas, por isso que a Bíblia nos incentiva a socorrer os necessitados, abençoar os irmãos, estender as mãos àquelas pessoas que precisam, porque diante de Deus tudo está escrito. Lá em Provérbios diz assim, com relação aos que socorrem aos necessitados: aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Eu acho essa expressão muito forte. Empresta para Deus. Gente, é forte demais. Quando você ajuda alguém, e pobre não apenas no sentido espiritual, aliás, material, mas às vezes espiritual. Quando você
gasta tempo em oração, em socorrer alguém. E aqui Mordecai, ele havia feito algo diante do rei, algo louvável. Isso estava escrito diante dos. As nossas obras, meus irmãos, elas não nos salvam. Obra nenhuma leva ninguém para o céu. Mas a Bíblia diz que as obras dos justos acompanham. Está escrito lá em Apocalipse. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, nos acompanham, vão acompanhar-nos para a eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui vai estar lá na eternidade. Interessante que Jesus, quando estava falando sobre o Sermão do Monte, e ele falou lá sobre o galardão. Ele disse, olha, que alguém que tivesse dado, ainda que seja um copo de água fria, aqueles que creem no nome dele, de modo algum ficaria sem receber o seu galardão. Nós sabemos de um ditado, que as pessoas dizem assim, olha, Deus não fica devendo a ninguém coisa alguma. Deus não fica devendo. Irmãos, isso que eu falo aos irmãos, é no sentido de estimular os irmãos, no sentido da prática, do bem, de se envolver com aquilo que agrada a Deus. O que nós podemos fazer a Deus? Quais as obras que nós podemos fazer? O salmista diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Deus não precisa de mim, mas Ele quer contar comigo. Se eu não fizer aquilo que Deus determinou para eu fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Se eu não estender as mãos a alguém que está diante de mim e precisa do meu socorro, eu vou perder a oportunidade de ser abençoado. Não é uma troca, não é materialismo, mas é fundamento bíblico da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós fazemos, irmãos, diante do Senhor, isso está registrado. No livro de Atos, primeiro gentil convertido, a Bíblia diz que aquele homem, ele estava orando, e numa visão ele ouviu um anjo que dizia para ele, olha, as tuas esmolas estão diante de Deus, as tuas orações estão diante de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos está subindo, está sendo registrado. Quando nós falamos registrado, não no sentido direto, mas no sentido figurado, é no sentido do registro de Deus. Não que Deus precise anotar no caderno que nós fazemos, mas na memória de Deus, que nós fazemos está escrito. Até as coisas erradas, as coisas boas, as coisas ruins. O livro de Apocalipse é um dos livros que mais fala sobre livro. Um dos livros que mais fala sobre escrito. E várias vezes vocês vão ver a partir do capítulo 2, Deus falando à igreja, falando assim, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. 7 cartas, 7 palavras, conheço as tuas obras. Capítulo 20 de Apocalipse está escrito, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelo que se achava escrito nos livros. Uma linguagem figurada, mas para dizer que diante de Deus, tudo o que fazemos, quer você creia ou não, as suas ações estão escritas. Quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que fazemos. E aqui nós vimos, irmãos, esse texto, quando diz que
o rei achou escrito que Mordecai, ele fez uma boa ação para com ele. O que nós temos feito, meus irmãos? Aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Jesus diz assim, olha, até as palavras que falamos, nós haveremos de dar conta delas diante de Deus. Nada passa despercebido diante do Senhor. Percebe a grandeza de Deus? Não estou trazendo uma palavra de juízo, mas para conscientizá-los de que Deus está atento às nossas ações. Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele também, Ele sabe, nós estamos. O que você tem feito? Então, aqui esse texto vai nos mostrar isso. Agora, irmãos, existe, olha para vocês verem, havia já da parte do inimigo uma sentença de morte contra Mordecai. E a Bíblia diz com relação a Jesus, ele é o nosso intercessor. Lá na cruz, aquele escrito de dívida que era contra nós. Antes de você conhecer a Jesus, talvez você está aqui nessa noite, eu quero dizer o seguinte, tudo que você está fazendo está anotado diante do Senhor. As suas ações, todos nós, como eu disse, nada furta diante do Senhor. Tudo está patente aos olhos daquele de quem um dia haveremos de dar contas. Mas esse texto também me fala, meus irmãos, de algo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Assim como havia aqui, uma sentença já proclamada contra Mordecai, existe uma sentença também proclamada contra o ser humano. A sentença é: morrerás. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, irmãos, ele rasgou o escrito de dívida. Pode-se colocar como se fosse uma nota promissória, mas como também no sentido da condenação. O Senhor fala assim, olha, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como lã. Ou seja, é no sentido do apodrecimento, virar como se fosse uma lepra, morrer. Jesus, ele fez isso por nós, lá na cruz. Havia já essa sentença contra a minha vida, contra a sua vida. Há aquela situação esperando contra cada um de nós. Mas Jesus, ele assumiu o nosso lugar lá na cruz. Aquela sentença de condenação. Quando o livro de Apocalipse diz: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que eu digo, a história da vida de cada um de nós está escrita diante de Deus. Até o momento que você encontra com Jesus, aquela sentença de condenação, ela é cancelada. Mas se você não tomar essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal,
essa sentença continuará até o fim. Ele já pagou a pena pelos nossos pecados. Mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que dizer, olha, eu preciso do sacrifício de Jesus. Eu sei que de mim mesmo eu não consigo me salvar. Alguém diz assim, pastor, mas se Jesus já pagou a pena pelos meus pecados, então não existe mais pecado. É claro que existe o pecado na sua vida. Jesus pagou a pena, a sentença. Mas é preciso que cada um de nós tomemos uma posição diante dele. O apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam cancelados os votos. Que sejam cancelados o escrito de dívida. É preciso arrependimento. É preciso conversão. É preciso mudança de vida, para que a sentença seja cancelada. Jesus, ele pagou a pena pelos nossos pecados. A sentença que era contra a minha vida, a sentença que era contra a sua vida, Jesus desfez lá na cruz. Basta tão somente você arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador pessoal, e você terá o seu nome mudado dos livros para o nome livro da vida. Naquele dia, quando o Senhor te chamar, Ele vai olhar no livro e vai ver o seu nome. Assim como o rei Assuero viu no livro o nome de Mordecai. Naquele dia o Senhor vai chamar o seu nome. No arrebatamento o Senhor vai chamar o seu nome. A Bíblia diz assim, Jesus fala lá em João capítulo 5, versículo 28, que todos aqueles que se acharem no túmulo ouvirão a voz do Filho do Homem. E uns sairão para louvor e glória eterna, outros sairão para vergonha eterna. Naquele dia o Senhor vai chamar o seu nome. A Bíblia diz que todos nós temos um novo nome. Só o Senhor conhece. Quando nós convertemos, quando entregamos nossas vidas a Jesus, nós recebemos um novo nome. Naquele dia será chamado esse nome. Só o Senhor conhece. E quando Ele chamar o seu nome, você vai subir, estar com Ele. Quer você acredite ou não, essa é a pura verdade. Está na Bíblia. Eu creio. Você precisa crer. Você precisa apossar dessa verdade. Não deixe para depois. Olha o que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. Olha o que Jesus fez por você ali na cruz. Ele assumiu o seu lugar. Basta tão somente que tomemos uma posição diante do Senhor, porque tudo já está consumado. E por fim, meus irmãos, quando Deus mandou que Moisés guerreasse contra os amalequitas, o Senhor falou com Moisés: haverá guerra do Senhor para sempre contra Amaleque. Amaleque no sentido para os judeus. Para nós, Amaleque representa a carne. Amã era representante de Amaleque. Existe sempre um Amaleque, às vezes na vida de muita gente, tentando destruir. E eu falo no sentido espiritual, não mais no sentido direto, mas no sentido espiritual. Todos nós, infelizmente, ainda temos, meus irmãos, a velha natureza. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz assim, que existe uma luta da carne contra o espírito. E essa luta, ela dura até o fim das nossas vidas.
O inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa esse instrumento dele contra as nossas vidas, para nos matar. Quantas pessoas, irmãos, isso eu trago aqui uma palavra no sentido aos crentes. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, se é que nós podemos falar assim. Nós, graças a Deus, estamos saindo dessa luta. Mas ainda os irmãos, tem muita gente às vezes recluso em casa. Muitas pessoas que não têm vigiado. E a carne tem falado alto. Irmãos, não existe super crente. Por mais santo que você seja, por mais crente zeloso que você seja. Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Todos nós, infelizmente, temos a velha natureza dentro de nós que luta contra nós para nos destruir. O que nós temos que fazer? Jesus fala assim: para nós orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. Eu quero orar com você e por você. Primeira coisa que eu disse para os irmãos é que aquele que nos guarda, ele não dorme. Você está aqui nessa noite, talvez você não sabe, mas às vezes o diabo está planejando algo no mundo espiritual contra a sua vida. Você não sabe, mas Deus que tudo vê, sabe. Deus sabe. Deus não é apanhado de surpresa, o Senhor não é apanhado de surpresa. O diabo pode planejar contra a sua vida, mas escuta a voz do Espírito. O Senhor, Ele quer te livrar. Coloque a mão no seu coração. Diga para Deus assim: Senhor, eu dependo de Ti. Livra-me. Na oração do Pai Nosso que nós fazemos, Jesus colocou um item essencial que todo crente deve pedir: livra-nos do mal, porque Teu é o reino. O diabo está planejando algo contra a sua vida, mas aquele que te guarda, ele te desperta nesta noite. Levante a sua voz aí agora. Clame a Deus, ou quem sabe até mesmo você está passando por uma situação que você pensa assim: eu não vou sobreviver. Havia uma situação ali de morte iminente contra Mordecai. Mas o Senhor trouxe o livramento. Deus transformou a maldição em bênção. A Bíblia diz, a palavra do Senhor fala lá em Jó: Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. O inimigo intenta destruir, mas Deus nos traz livramento. O pastor Zé Carlos pregou aqui um dia desses sobre a história de Davi, no capítulo 30 de 1 Samuel. O diabo, o inimigo, justamente os amalequitas, intentaram destruir Davi. O inimigo tentou destruir Davi. Mas Davi se animou no Senhor. E Deus transformou a maldição em bênção. Não tenha medo. O Senhor fala para você nessa noite: não tenha medo. É a fé, coloque a sua fé em prática. Nesta hora, creia nesta palavra. O Senhor está mandando dizer a você: não tenha medo. Confia nele. Clame a Ele, faça como Davi. Clame ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte: que as suas ações estão diante do Senhor. E no tempo dele,
Ele vai derramar bênçãos copiosas sobre a sua vida. Bênçãos sem medida. Portanto, não desanime. Às vezes você pode estar falando, Senhor, mas eu já fui canal de bênção na vida de tanta gente. E hoje eu estou precisando. O Senhor manda te dizer, não desanime. Continue avançando. Talvez você diga assim, Senhor, eu já orei tanto. E o Senhor diz para você, continue orando, continue intercedendo. Ainda um pouquinho de tempo, e aquilo que há de vir virá e não tardará. Tudo que você faz está diante do Senhor, está escrito no livro de Deus. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece as boas obras, mas também conhece as más obras. O Senhor sabe onde você tem ido, o que você tem feito. Ninguém pode esconder nada de Deus. Adão tentou se esconder de Deus, mas Deus tudo vê. O salmista no Salmo 139 diz assim, para onde fugirei do teu espírito? Se eu for no mais profundo do abismo, te encontro. Se for na maior altura, lá também eu te encontro. Nós não podemos fugir de Deus. Nenhum homem consegue, nada consegue se ocultar diante do Senhor. Tudo aquilo que fazemos está diante do Senhor, quer sejam boas, quer sejam más. Se as suas obras são más, eu te conclamo nesta noite, arrependa. Entregue nessa noite a sua vida a Jesus, peça a Ele perdão. Também quero te dizer o seguinte, que existe um escrito de dívida contra a sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador pessoal, eu quero te dizer que existe uma sentença de morte decretada contra a sua vida, não apenas morte física, mas morte eterna. Porque todos nós morreremos fisicamente, mas aqueles que creem em Jesus não experimentarão a morte eterna. Porque Jesus se fez pecado no nosso lugar e rasgou ali na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E nessa noite Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Qual é a sua situação? Você está temeroso por uma ação do inimigo contra a sua vida? Uma situação iminente de perigo que você está vivendo? Qual é o risco que você está passando? O que está te afligindo? Nessa noite eu vou orar por você. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite colocar nossas vidas diante de Ti. Meu Deus, a Tua palavra diz que aquele que nos guarda, que é o Senhor, não dorme, não cochila. O Senhor é tremendo, Senhor. O Senhor é grandioso, que o Senhor vê cada um de nós de forma individual. O Senhor sabe o que o inimigo está planejando contra cada um de nós. E nesta noite, Pai Santo, os Teus servos aqui estão clamando. Deus, nós estamos dizendo a Ti, dependemos de Ti. É o Senhor quem peleja a nossa guerra, é o Senhor quem nos traz o livramento. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo o poder Te foi dado no céu e na terra. E nesse momento nós Te pedimos, ó Deus, socorre-nos. Socorre-nos, Senhor Jesus. Meu Deus querido, aqui estão Teus servos, Senhor, que Tu tens visto as boas ações deles diante de Ti. Meu Senhor, e nós aprendemos que o Senhor é aquele que não fica devendo a ninguém nada. A Tua palavra diz que aquilo que nós plantarmos, isso também haveremos de ceifar. Senhor, e Teus servos têm semeado no Senhor. Meu Deus, como diz a Tua palavra,
para lançarmos o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias haveremos de colher. Meu Deus, nesse momento, Senhor, derrama, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida deste teu servo, desta tua serva. Ó Deus querido, que tem semeado no Senhor, honra, meu Pai, o teu servo, honra a tua serva, Senhor. Honra, meu Deus querido, esse que nesse momento está com as mãos estendidas ao céu. Responde o clamor dos teus filhos. Meu Deus querido, talvez tem pessoas aqui, talvez tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador pessoal. Meu Senhor, como diz a tua palavra, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu Senhor, que nesta noite o Senhor possa convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor possa trazer esta pessoa, Senhor, até ti, e que o Senhor possa salvá-la, que o Senhor possa, ó Deus querido, ó Deus, colocar a paz, ó Deus, escrever o nome dela no teu livro, em nome de Jesus. Fortalece, Pai, aquele que está fraco, Pai, lutando contra o pecado, lutando contra a carne. Meu Deus, dá força ao teu servo, à tua serva, para que possa vencer, ó Pai. E a minha oração a ti, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pastor Zé Carlos. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de fazer menção aos aniversariantes dessa semana. Nós temos dia 14, irmã Andréia, irmã Lúcia, irmão Samuel. Dia 15, Aguinaldo. 17, o Fred. 19, Ana Clara Guida. Matrimônio, dia 18, pastor Clemente e Cristiane. Se tiver mais alguém também que faz aniversário nessa semana e deseja receber uma oração, convido que venha aqui à frente com os demais irmãos, para que nós possamos orar pela sua vida nesse instante. Convido os demais irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar também pela saúde da irmã Alice e de outros irmãos que porventura necessitam, de um mover do Senhor, sua saúde. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos, ó Deus, render graças ao Senhor pela vida, Senhor Deus, dos teus servos, ó Pai. E nessa semana o Senhor está concedendo mais um ano de vida, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado para com eles, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido um Deus zeloso na vida de cada um deles, Pai. Sempre guardando, protegendo e cuidando, Senhor Deus, da vida deles, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em suas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando a graça do Senhor sobre a vida deles, Pai. Acrescentando a eles muitos anos de vida. E cada um desses anos, ó Pai, sejam cheios da tua graça, cheios de muita saúde, muita paz. E principalmente, Pai, a alegria do Senhor, Pai. A alegria da salvação, Senhor. E seja sempre presente na vida deles, Pai. Te agradecemos, ó Deus, também pelos teus servos que completam mais um ano de matrimônio. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado eles, fortalecido eles. E pedimos ao Senhor, ó Deus, continue a cada dia derramando a graça do Senhor sobre a vida deles, renovando o amor, renovando a aliança que um dia uniram eles diante do Senhor, Pai. Fortaleça a vida desse casal juntamente com seus filhos a cada dia, Pai. Nós os abençoamos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, também a vida da irmã Alice. Pedimos que o Senhor abençoe a saúde da tua serva, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fortalecê-la, Pai. Deus, todos aqueles, ó Deus, que estão em casa, que porventura se encontram, ó Deus, com alguma enfermidade, nós pedimos ao Senhor que vá ao encontro deles, Pai. Deus, nós te oramos desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Deus continue te abençoando. Amém. Que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada na presença dele, Agradecemos aos irmãos que nos visitam.
Nós percebemos pessoas nos visitando, Judson, esposa, Cida, filho dela. Podemos rever alguns irmãos que há algum tempo nós não víamos. Bom poder revê-los. Deus os abençoe também. Lá atrás tem mais o Senhor. Deus abençoe todos vocês que nos visitam. São bem-vindos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Que o Senhor Jesus lhes dê uma semana vitoriosa na presença dEle. Senhor, muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Meu Deus, por esta semana, Senhor. Ó Deus querido, nós queremos colocá-la diante de Ti. Tu sabes, Pai, o que iremos fazer amanhã, os compromissos, onde iremos. Senhor, livra-nos do mal. Como nós pregamos e cremos, Pai, no Teu livramento, no Teu socorro. Vá na nossa frente, traz o Teu socorro e o Teu livramento. Pai querido, confirma, Deus querido, a bênção na vida dos Teus servos. Guarde a entrada e a saída dos Teus filhos. Desfaça toda a armadilha do diabo, tudo aquilo que Satanás está planejando contra as nossas vidas. Guarda as nossas vidas, nossas famílias. Toma cada família representada nesta igreja, os irmãos de Fredinhos e Novo Oriente. Guarda-os, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma semana vitoriosa na Tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor reunida aqui e em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. O Senhor Jesus te guarde, te abençoe, dando a semana vitoriosa na presença dEle. Amém.